Já um atacante da base tem encantado Abel Ferreira no Palmeiras e deve ser promovido ao time principal de forma definitiva muito em breve. Quero te atualizar sobre Rafael Veiga. O jogador do Palmeiras volta pro Verdão, pode pintar no Vasco ou segue no futebol mexicano. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Abel Ferreira está encantado com mais um jogador das categorias de base agora. O atacante é Heitor, só 18 anos de idade, centroavante do time sub-20. Mesmo sendo o mais jovem da categoria sub-20, entre os titulares, ele tem números bem interessantes. 12 gols em 18 partidas na atual temporada. Pois bem, o Heitor foi testado em alguns treinos durante esse período de intertemporada no time principal e deixou excelente impressão, inclusive marcando gols nos últimos jogos treino. A ideia do Palmeiras, até pelo bom momento do Heitor, é se livrar o mais rápido possível do Luigi, alguém que não conseguiu decolar no time principal. Então, se pintar uma proposta só razoável, o Luigi deve ser negociado para que o Heitor possa integrar de forma definitiva o elenco do time principal. Heitor, que já esteve na mira de West Ham, Shakhtar, Atlético de Madrid e Grupo City. Há quem garanta até que o Grupo City prepara uma oferta de 20 milhões de euros pelo centroavante, que tem só 18 anos de idade. Importante registrar que o Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante, contrato até 2029. O que você pensa sobre esse atleta que já vestiu inclusive a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 em 2 amistosos recentes? Será que está pintando aí mais um jogador do nível de Estevão, Hendrick, Vitor Reis e companhia? Ou uma venda mais modesta? Se você acompanhou o Heitor, gostaria de saber a sua opinião, beleza? O Gabriel Vitor quer saber se o Danilo está certo no Palmeiras. Não, Gabriel, a minha apuração vai em outro caminho. Se ficar no futebol brasileiro, a tendência é que o Danilo se mude para o Palmeiras. Mas, para isso, há necessidade de esgotar as negociações no futebol europeu. Até por isso, quando cravam que o Danilo está fechado com o Palmeiras e que a qualquer momento ele vai ser anunciado, para mim é uma grande maluquice, porque o Botafogo e o Danilo ainda esperam por propostas de fora, tá bom? É que nem o Rômulo, né? O Rômulo do Palmeiras está emprestado ao Novo Horizontino. Com a camisa do Novo Horizontino ele arrebenta. No Palmeiras não conseguiu jogar. E agora tem alguns clubes interessados no Rômulo. O Internacional, o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino foram clubes especulados, tá bom? O Adriano Moraes quer saber se o Palmeiras desistiu do Almada. Deixa eu falar sobre o Almada. No começo do ano, assim que surgiu uma especulação de que o Almada poderia ir para o River Plate, o Palmeiras entrou em contato. Foi lá por mês de janeiro, fevereiro. Almada, a gente quer te contratar, como é que faz? Aí o Almada nem permitiu que o Palmeiras abrisse conversas com o Atlético de Madrid sobre a alegação de que ele não jogaria no Brasil. Se for para sair do Atlético de Madrid, eu prefiro ir para a Europa. Pois bem. Mais recentemente surgiu outra notícia linkando o Almada com o River Plate. E a notícia mais recente dá conta de que o Atlético de Madrid aceitou uma proposta do River Plate pela Almada, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Confesso que eu não tenho informação de que o Palmeiras buscou o Almada de novo. Especialmente depois da chegada do Arias, acho que essa possibilidade é um pouco menor. O Palmeiras, nesse momento, pensa em um único nome do Danilo, jogador do Botafogo. A grande novidade do dia foi publicada pela coluna do Fla, assegurando que o Flamengo tem um acordo verbal com o Almada. Me parece precipitada essa informação. Eu consultei uma pessoa do Flamengo que obviamente negou, também não sei se ela confirmaria com o Almada disputando Copa do Mundo. Mas, em linhas gerais, o que a coluna do Fla afirma é que se o River Plate fechou com o Atlético de Madrid, o Flamengo fechou com o Almada. Por que eu desconfio? Porque o Almada vinha batendo na tecla de que se for para sair da Europa, ele prefere jogar na Argentina, mais especificamente no River Plate do que no Brasil. Mesmo sabendo que aqui ele vai ganhar mais, mesmo sabendo que os times no Brasil têm mais chance de brigar por título. É uma coisa que está na cabeça dele. E aí não podemos fazer conta com o dinheiro dos outros, certo? Mas nem para o River Plate o Almada respondeu. O Almada disse, beleza, vocês se acertaram entre os clubes, espera a Copa do Mundo acabar e eu vou ver o que eu quero. O que me parece mais plausível, que o Almada esteja esperando para ver o que aparece de proposta da Europa. Se não aparecerem propostas da Europa, aí sim eu acho que o River Plate e eventualmente o Flamengo vão passar a ser opções. O River se acertou com o Atlético e fez proposta oficial para o Almada no mês passado. A proposta ainda não foi respondida, tá? E aí só queria completar deixando uma pergunta para você que está assistindo no chat. Já usa o espaço do chat para responder se você, na condição de presidente do seu clube do coração, prefere o Almada ou o Danilo. Eu vou responder mais para frente, tá? Não vou responder agora não, vou esperar a participação de vocês, não quero influenciar ninguém. Vou falar sobre o Veiga, né?
Muita gente tem especulado de que o Veiga pode virar reforço do Vasco. O Veiga que joga é do Palmeiras, mas está emprestado ao América do México até dezembro. Por que o Veiga passou a ser especulado? Ele tinha ido para o América do México a pedido do André Jardine. O André Jardine, como vocês sabem, pediu para sair e foi trabalhar nos Emirados Árabes. Diante disso, os 3 brasileiros do América ficaram numa situação mais delicada. E eu liguei na semana passada para o André Cury, que é o representante do Veiga, e perguntei, e o Veiga fica ou não? E a resposta do Cury é, o novo técnico já disse que conta com o Veiga, então está descartada a possibilidade dele voltar para o Palmeiras, ou voltar para o Palmeiras para ser emprestado para outro clube, ou negociado com outro clube. E segundo também o André Cury, o Lima e o Rodrigo Dourado, esses sim, podem deixar o América. Então, nesse cenário, não dá para imaginar o Veiga sendo contratado pelo Vasco não, tá bom? O Zenit é o mais antigo interessado no Danilo, quase há tanto tempo quanto Palmeiras e Flamengo. Só que o Danilo tem enorme resistência em relação a ir para a Rússia. Por mais que ele vá ganhar lá mais dinheiro do que em qualquer outro clube, o Danilo tem relutado com essa ideia. O Zenit já chegou a 30 milhões de euros, mas me parece hoje uma carta fora do baralho. Também falaram de Danilo no Arsenal, informação que eu tenho de que o sonho do Arsenal é contratar outro brasileiro, o Bruno Guimarães. E é esse movimento que pode abrir uma porta, essa sim, bastante interessante para o Danilo na Premier League que ele tanto sonha. Se o Bruno Guimarães trocar o Newcastle pelo Arsenal, o Newcastle já demonstrou interesse em fechar com o Danilo. E esse talvez seja o maior risco para o Flamengo não, para o Palmeiras hoje, né? Dá para dizer que o Palmeiras tem mais interesse no Danilo do que o Flamengo. Vitor Roque em recuperação sim. Expectativa bem alta pro Vitor Roque e pro Paulinho nesse segundo semestre, tá? Luiz em negociação, o Palmeiras está tentando vender o Luiz há bastante tempo. O problema é que ele não conseguiu explodir como se imaginava. Então, as sondagens são todas muito baixas. Sobre o camaronês Bilong, esse é um cara descoberto lá em Camarões, veio por um período de testes no mês de março, tá? Já havia deixado boa impressão no João Paulo Sampaio, de qualquer forma o João Paulo quis colocá-lo para treinar no time principal aos olhos do Abel Ferreira. E em 35 minutos ele marcou 2 dos gols do time dele, que venceu por 3-0. Com isso, o Palmeiras decidiu que vai ficar com o jogador em definitivo, ele vai ser comprado e assinar esse contrato profissional a partir de 20 de julho, quando a janela por aqui reabre. Peraí, alguma novidade sobre Danilo e Palmeiras? Só para quem está chegando agora, dar uma atualizada para vocês. O Palmeiras tem a intenção de fechar com o Danilo, dá para dizer que o Palmeiras é favorito no Brasil, mas o Danilo e o Botafogo ainda trabalham com a possibilidade de transferência para o futebol europeu. Só responder um negócio aqui rapidinho. Importante registrar também que o Flamengo não confirma esse acordo verbal com o Almada. Antes de gravar o vídeo, procurei uma fonte rubro-negra que admitiu o interesse no Almada já há bastante tempo. A maior dificuldade no Flamengo nunca foi fechar com o Atlético de Madrid, que topa vendê-lo por esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A dificuldade do Fla é convencer o Almada a voltar para o Brasil, mesmo problema que o Palmeiras teve quando tentou contratá-lo em janeiro. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que está muito claro é que o Almada hoje é quem prefere continuar no velho continente, jogando no futebol europeu. Se as propostas de lá não aparecerem, a River Plate e Flamengo devem disputar a contratação do atleta. A River que inclusive fez proposta desde o fim do mês passado ao Almada e ainda não teve resposta. Jogador dos mais interessantes que não conseguiu ser protagonista com a camisa do Atlético de Madrid, mas já deixou excelente impressão na seleção argentina, no Lyon e também vestindo a camisa do Botafogo. Pergunta que eu deixo para você: se você fosse dirigente de um clube de futebol, preferiria ter Thiago Almada ou Danilo? Já usa o espaço para comentário e responda a essa. Tô curioso para saber a sua opinião. E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço Cruz Maltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamarca e Marcos Lamarca investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Cury, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo no América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Cury me assegurou
que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Cury, o Lima e o Dourado, os outros dois brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Cury sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com Veiga para o restante da temporada e assim vai ser, fecha aspas. E o Chelsea tem mesmo intenção de contratar Danilo, notícia super importante que interessa a torcedores do Palmeiras e do Flamengo. E eu tenho visto uma série de informações desencontradas sobre o futuro do volante do Botafogo, que disputou a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Tem bastante gente cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras. Informação que eu tenho é diferente. O Palmeiras tem prioridade do Danilo em caso de não negociação com clubes do exterior. Mas o Danilo e o Botafogo seguem dando a primeira opção, a prioridade para uma transferência internacional, se possível, para o futebol inglês. O Newcastle, já contei para vocês, que monitora a situação do Danilo. Se vender o Bruno Guimarães para o Arsenal, o Danilo passa a ser a primeira opção. Também especularam o Danilo no Arsenal, informação que eu tenho é de que não confere. Roma e Galatasaray teriam feito sondagens ao staff do jogador, ainda sem proposta. Aí você deve estar se perguntando, mas e o Chelsea? Vai ou não fazer proposta? A especulação é de que o Chelsea entendeu que o Danilo seria uma boa reposição para Andrei Santos, brasileiro que foi recentemente negociado com o Manchester United. O que eu posso contar para vocês, o Kia Joorabchian, que tem relação com Giuliano Bertolucci, empresário do Danilo, foi quem tentou sugerir, foi quem tentou fazer com que essa coisa entre Danilo e Chelsea avançasse, mas não há interesse do clube inglês. Dá para assegurar que se o Danilo for para a Premier League, vai para outro clube que não o Chelsea. Boa notícia para torcedores de Palmeiras e Flamengo. Embora, na minha apuração, ainda não dê para dizer que o Danilo vai jogar nem no Palmeiras, nem no Flamengo. O Palmeiras tem se esforçado, já fez uma primeira proposta de 20 milhões de euros, mais o zagueiro Naves, a oferta foi recusada. O Botafogo, que sonhava em vendê-lo por 40 milhões de euros, já aceita fazer um negócio na casa dos 30 milhões de euros, bastante acima dos 20 milhões mais 3 milhões e meio de euros do Naves que o Palmeiras ofereceu. E você, que acha que vai, como é que você acha que vai terminar essa história envolvendo o Danilo? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau.